Então, os pleiadianos, geralmente, eles fazem um isolamento, tá? Como se fosse isolar o consciente do inconsciente, e eles acabam ativando uma série de memórias. Quando eles ativam essas memórias, eles isolam para não chegar no consciente. Quando eles ativam essas memórias, eles conseguem, vamos dizer, o que a gente chama de trabalhar elas, que seria ou eliminar ou harmonizar essas situações. Explicando, porque muita gente nem imagina o que é esse registro acástico, essa coisa fantástica que faz parte de nós. Olha o tamanho que você é. Então, ele vai falar muita coisa sobre isso hoje e eu tô aqui juntinho, aprendendo junto com vocês. Seja muito bem-vindo. Quem não tiver inscrito, já vou botando os links aqui do Instagram e do canal do Henrique, que você tem que estar inscrito, porque tem muita coisa fantástica, meditações, visitas nas naves e um monte de conteúdo rico que ele ensina lá no canal dele também. Gratidão, meu irmão! Gratidão, Paula. Gratidão a todos que estão acompanhando também, porque para mim é sempre muito legal vir aqui trazer um pouco do que a gente entende também. E, e já fica também o convite para quem quiser ir até o meu canal também, vão ser muito bem-vindos por lá. Você também, Paula, tem que aparecer uma hora por lá também. O que eu queria comentar antes, só até eu tinha te mandado uma mensagem, mas eu acho que você não viu. Hoje foi mais intuição, mas eu estou usando duas coisas aqui comigo para essa live. Uma delas é aqui o meu colar que eu estou, que é uma pedra de Cintamani. Tá? Eu acho que você talvez conheça, o pessoal conheça, talvez outros não conheçam. É uma pedra siriana. Tá? É uma pedra que ela abre uma conexão incrível. Tá? Eu ganhei ela de presente. Hoje até comentei num vídeo que eu fiz mais cedo, de um amigo do Rio de Janeiro. E eu sei que muita gente vai pesquisar sobre ela. É uma pedra que você geralmente acaba ganhando. Então, só ia dizer para quem for dar uma pesquisada sobre ela, para prestar bastante atenção, porque existe muita falsificação, ela é rara. Mas eu usei em especial para vir aqui no seu canal,
para falar desse assunto que, que exige conexão. Também estou usando uma camiseta, só mostrar para você, deixa eu ver aqui, que ela é uma camiseta, embora tenha o logo aqui, nossa, ela é uma camiseta de ouro monoatômico. Tá? Que demais! Uma hora eu vou fazer um vídeo, não vou explicar agora, porque senão a gente foge do assunto. Mas o ouro monoatômico, ele vai atuando no seu sistema, no seu organismo, colocando ele em equilíbrio. Então tentei vir o máximo aqui equilibrado para poder abordar sobre esse assunto, que é um assunto tão fantástico. Então, já fica, uma hora eu vou gravar um videozinho lá explicando também sobre essa tecnologia, que a camiseta, na verdade, ela tem umas listras de ouro monatômico por dentro, que vai fazendo isso na gente. Então é isso. Agora a gente pode entrar no assunto propriamente dito, que é os registros akáshicos, né? Para a gente entender o Akasha ele é o banco de dados. Ele é aonde fica armazenado tudo que tem. Acho que essa definição, quem quiser pode depois dar uma estudada sobre o Akasha, mas você vai encontrar uma série de definições. Mas ele, resumidamente, é o banco de dados onde fica registrado tudo que você vivenciou, tudo que sua alma experienciou. Então, cada um de nós tem o seu próprio Akasha, o seu próprio registro. É a biblioteca, onde fica armazenada a sua história como alma. Dentro do Akasha individual, esse Akasha ele vai, vamos dizer, se armazenando junto do Akasha coletivo, junto do banco de dados coletivo. E então o nosso planeta, que ele tem toda essa base de dados, todo esse Akasha da história do planeta e de todos os seres que aqui viveram e também continuarão vivendo. E o Akasha do planeta, ele também tem, a gente vai pensando em níveis de segurança, que é uma linguagem mais fácil da gente usar, mas esse Akasha, ele fica armazenado também num banco central de dados, que é o Akasha lá no Sol Central de Alcione. Então, quando a gente vai imaginar tudo que foi vivenciado nesse planeta fica nesse banco de dados central, que é lá no Sol de Alcione. Pois bem, então aqui a gente já pode ter uma ideia assim do que seria o Akasha e o porquê armazenar essas informações. Porque o universo, ele é movido de energia, ele é energia. Então, dentro de tudo que se viveu, fica esse rastro energético, fica essa história, fica esse armazenamento do que é o seu ser, do que é todos os seres, do que é esse sistema solar que a gente está, do que é o quadrante da galáxia. Então, toda essa história, tudo fica armazenado lá. Tá? Aqui a gente está falando no nosso planeta sobre uma linha de tempo que segue uma linearidade, né? Porém, o tempo é atemporal. Então, o Akasha ele acaba tendo também informações armazenadas sobre as linhas de tempo que vão também descer aqui para o planeta. Então, quando muitas pessoas perguntam assim, mas médiums, pessoas recebem canalizações, recebem pequenas informações de coisas que possam estar descendo aqui para a fisicalidade, é porque no Akasha, que é atemporal, essas informações já estão armazenadas também. Então, mais ou menos para explicar. E qual que é a importância do registro akáshico? Nós estamos aqui encarnados num sistema onde a gente não tem a plena consciência, a gente tem uma parte muito pequena de consciência, então muitas vezes nós não lembramos
de várias situações, de várias coisas que aconteceram. E a ferramenta que a gente mais conhece aqui, que é a leitura dos registros akáshicos, essa ferramenta ela é uma ferramenta que vem auxiliar bastante dentro de alguns entendimentos. É lógico que quando você vai, por exemplo, buscar alguma coisa nesse sentido, buscar acesso ao seu akasha, vai ter uma série de coisas ali para que isso possa ocorrer, tá? O que seria isso? Primeiro, porque existe toda uma espiritualidade, existem guardiões desses registros, existem seres encarnados que também estão aqui zelando por esse banco de dados, por esses registros. Então, não é uma coisa que a hora que alguém quer ir lá, abrir o registro, tirar informações, não é assim que acontece. Primeiro tem que ter uma autorização, você tem que ter uma maturidade espiritual para que aquela informação que tenha já uma permissão para ser passada para você, ela venha a ser construtiva. Quando a gente fala em egrégoras espirituais, quando a gente fala em espiritualidade, a gente deve sempre entender que existem hierarquias, existem seres dentro disso tudo que eles ficam trabalhando em prol de se manter a harmonia. Então, você não vai ter acesso a alguma informação que ela não esteja em tempo de ser passada para você, que ela não esteja alinhada com os propósitos, com os contratos que você veio cumprir aqui. Então, para você conseguir ter esse acesso, tem que ter, digamos assim, também um merecimento seu, uma maturidade e uma quantidade de energia ancorada já para que você consiga acessar. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre como que é isso, como que faz, mas primeiro eu queria dizer, como sempre gosto de trazer informações, a gente deve ter muito cuidado também no sentido de quem vai fazer isso. Porque a gente sabe que existe muita coisa por aí que vai ser enganosa, que não vai estar conectando você realmente com a sua história, realmente com a sua verdade. Então, eu, por exemplo, às vezes indico algumas pessoas com quem eu já fiz, já experimentei, já tive a experiência de estar ali e entendo que elas são pessoas confiáveis. Para mim, lógico, no meu entendimento. Então, quando você for, quem for um dia procurar alguém, cuide, estude sobre a pessoa, veja fotos, não só nessa terapia, como em qualquer outra que você um dia for buscar, você for tentar ter esses entendimentos, eu sempre recomendo que você faça uma conexão com o seu coração para você entender se aquilo é o melhor para que pode te atender naquele determinado momento. Pois bem, voltando ao akasha, aos registros, mas o porquê a gente acessaria esses registros ou por que a gente teria agora um pouco mais de consciência? Então, estão acontecendo alguns movimentos no planeta. Eu até comentei, não sei se eu comentei com a Paula, não me lembro, Paula, se eu comentei com você, se a gente falou isso em alguma live. Mas a gente está dentro do corredor de eventos. E eu sempre comento que às vezes eu faço algumas lives e eu mesmo não sei o porquê veio determinado assunto, porque depois eu assisto e aí eu... Verdade. Eu também tenho isso, um chamado, né? Tipo, liga a câmera, vai falar, mas eu vou falar o quê? Vai falar. E vem um assunto que tu não sabe nem da onde, né? Parece que baixa o download ali na hora e sai. É tipo uma impressora, né? Isso, então o que aconteceu? Eu acabei abordando um pouco sobre esse corredor de eventos e aí eu começo a prestar atenção quando também no que outros canais, outros canalizadores, outros médiums também estão buscando, estão trazendo, né? E dentro disso eu vi que houve ali uma, como é que a gente diz? Uma sincronicidade nas informações, porque não foi só através de mim que veio
esse entendimento. Então, nós estamos dentro desse corredor de eventos agora. O evento ele não vai acontecer, vir, ele já está. É esse entendimento que eu fiz. E aí a gente começa a subir a nossa consciência, nossa energia consciente, e esse Akasha, ele começa a ser acessado pela gente também. É aquela coisa, quantas pessoas hoje já talvez não estão tendo déjà vus, tendo uma série de sensações de espaço-tempo, às vezes encontrando pessoas que você vê e parece que você já conhece, situações que parece que você já vivenciou, uma série de coisas. Isso é uma caixa também, abrindo um pouco mais de informações para cada um, tá? Até aqui, só para responder aqui, alguém perguntou, né, por que você parou de atender com essas leituras? Então, eu acabei parando de atender com essas leituras porque a minha especialidade é trabalhar com a mediunidade de cura. Então, eu entendi que existem pessoas que elas são mais propícias e especialistas nisso, e que talvez eu seja um pouco mais especialista em outras coisas. Embora eu tenha formação em leitura de registros, em hipnose acástica também, mas eu não tenho trabalhado com isso. Voltando aqui então, a gente está tendo acessos a isso. Então, para a gente trazer o entendimento que o acesso ao Akasha, ele não se dá exclusivo a pessoas que têm essa formação. Porém, essas pessoas, geralmente, pessoas com boa índole, pessoas que têm o dom, que têm, não é nem o dom, que têm a responsabilidade para fazer um trabalho desses, elas vão estar sentindo e acessando isso de uma forma a facilitar para você, dentro do que tem permissão, dentro do que você está pronto para poder saber, vamos dizer assim, elas conseguem, mas você também consegue ir acessando o seu Akasha. Tá? Isso não fica restrito. Aliás, qualquer cura, qualquer coisa que a gente entenda como uma terapia, como alguma coisa, todos conseguem fazer, porém, muitas vezes ainda não tem aquele ancoramento necessário para fazer isso. Dando um exemplo assim, você vai fazer uma apometria. Se você não tem o conhecimento, se você não tem a expertise da coisa, você pode ficar, como a gente diz até, Paula, algumas vezes, usando umas palavras, você pode entrar em alguns embaraços por não fazer sistemas de proteção, por não entender como eles funcionam, uma série de coisas. Então, o próprio registro acástico é a mesma coisa. Você tem que ter mais. Desculpa te interromper, mas é assim, importante falar para as pessoas que estão estudando isso, que tem gente, às vezes, que já está fazendo curso, já é terapeuta holístico, está fazendo curso de registro acástico e quer sair abrindo, atendendo, fazendo. É muito importante você entrar nesse assunto que você entrou agora, por quê? Porque você fazer uma limpeza em alguém, no registro de alguém, se você não tiver uma egrégora de proteção forte, o que vai acontecer? Todos aqui, você não sabe se a pessoa tem mago negro, se ela tem uma legião de obsessor, porque tem pessoas que têm legião de mais de centenas. Eu já trabalhei em desobsessão, é centenas de seres obsediando uma única pessoa. Quando você retira aquilo, você não tem uma egrégora de proteção, tipo de uma casa espírita, por exemplo, eles vêm para cima de você. Tipo assim, você é louco? Você tá se metendo? O que você tem a ver com isso? E a tua vida vai ficar uma loucura. Então, isso que ele acabou de falar tem que ficar assim, dar um imprint na cabeça de vocês. Não se metam em nada, nem por curiosidade, porque nós, seres humanos, somos curiosos. A gente quer saber de tudo, quer mexer, quer fazer acontecer. Eu sei porque eu sou ser humano que nem todo mundo. Aí o que acontece? Não tem a egrégora que uma casa tem, vai se meter lá no balacobaco dos outros, que eu falo isso, e vai tomar pau. Feio. Eu já vi gente ficar doente, com febre, doente como se estivesse com
sei lá o quê, que nenhum médico consegue descobrir. Eu acho muito importante você abordar isso, principalmente para os terapeutas maravilhosos, que eu sei que tem um monte aqui. Se você pegar, por exemplo, Paulo, eu posso até dar o meu exemplo aqui, voltando até para aquela pergunta que tinha antes. O que acontece? Em algumas lives, alguns vídeos, a gente já comentou sobre as egrégoras, que elas vão mudando também ao longo do tempo. Ninguém tem mentores fixos. Eu sempre digo aquela mesma frase: a espiritualidade ela é dinâmica, porque está sempre tudo em movimentação. Até alguém colocou aqui o akáshico é dinâmico, acho que foi o Eric aqui. E é isso mesmo, porque eu já vou falar sobre esse dinamismo do akasha também. Mas o que acontece? As egrégoras vão mudando. Conforme você vai andando, conforme você vai tendo conhecimentos, vai fazendo seu aprendizado e tudo mais, vão encostando em você também egrégoras que são mais compatíveis com aquilo que você vai fazer agora. Então, dando um exemplo, hoje eu tenho egrégoras próximas aqui de mim que têm mais afinidade com a apometria, com fazer as coisas que você encontra na apometria. Então, o meu entendimento é, em vez de eu ser um terapeuta que faz tudo quanto é coisa, eu consigo ser um especialista naquela determinada coisa. Porque eu já tive, vamos dizer, uma certa clareza dentro desse andar com terapias, com a espiritualidade, que quanto mais você pratica determinada coisa, melhor você fica naquela coisa. É que nem videogame, quanto mais você joga, melhor você é naquele jogo. Quando você está com terapias, meditação, seja o que for, tudo que você vai fazer, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, dentro disso, eu entendi que eu tinha tanto uma energia potencial, egrégoras, mais afinadas com isso. O que não quer dizer, pessoal, que eu não posso estar fazendo um atendimento dentro da apometria, em determinada situação, usar os registros. Mas quando alguém procura assim, eu queria abrir os meus registros akáshicos, aí eu falo, eu conheço, por exemplo, a Josi, que faz isso, que eu já até indiquei em alguns outros canais, em algumas outras lives. A Ana Paula também trabalha com cosmobiografia, inclusive, que é uma biografia cósmica trazida do Akasha. Então, tem pessoas que elas são especialistas nisso, elas fazem só isso. Então, quanto mais elas praticam isso, mais elas vão se afinando nisso. Então, eu deixo para elas que são as especialistas. E às vezes uso dentro de algum atendimento que tenha necessidade, ele acaba abrindo isso. Mas isso é importante, sim, porque por isso que eu falei em embaraços, né? Porque se você não tem um domínio de determinadas coisas, querendo ou não, você se mete. Depois a gente vai dizer, foi um aprendizado. Foi, mas às vezes ele é bem sofrido, esse aprendizado. Então, é sempre legal a gente ter entendimento, estudar, buscar com quem realmente entende. Tem aquele ditado, né? Cada um no seu galho, fazendo o que a gente tem melhor afinidade. Tá? Outra coisa também do Akasha, que alguém comentou ali, agora eu esqueci só o nome, acho que foi o Eric, né? Que o Akasha é dinâmico. Sim, eu vou tentar até trazer um exemplo para você, para ficar mais palpável da gente entender como eu acabo usando o Akasha, os registros akáshicos, dentro da apometria. Tá? Que daí dá para entender uma parte ali. Vamos lá. Às vezes, geralmente são os pleiadianos, tá? Que acabam, nos meus atendimentos, trabalhando mais com isso. Eles vão lá rastrear, buscar no seu sistema uma série de memórias. E todo mundo sabe que a gente carrega memórias de diversas vidas. E essas memórias estão lá na caixa. Elas estão lá armazenadas nesse banco de dados. Só que no nosso sistema inconsciente elas estão, vamos dizer, não sei a palavra, adormecidas, elas estão em stand-by lá. Daqui a pouco você está vivendo a vida e surge alguma situação.
um pensamento, alguma coisa, e automaticamente o seu sistema, até a mensagem dos pleiadianos que eu compartilhei lá, do Michael Love, explicava muito isso também. Automaticamente aquilo vai fazer um gatilho, buscar aquela informação associada, que está lá naquela parte inconsciente. E aquilo ativa aquela memória. E quando ativa aquela memória, às vezes ela pode ser boa, pode ser ruim, pode trazer uma série de sensações para você. E, então os pleiadianos geralmente eles fazem um isolamento, tá? Como se fosse isolar o consciente do inconsciente, e eles acabam ativando uma série de memórias. Quando eles ativam essas memórias, eles isolam para não chegar no consciente. Quando eles ativam essas memórias, eles conseguem, vamos dizer, o que a gente chama de trabalhar elas, que seria ou eliminar ou harmonizar essas situações. Então, aqui a gente está falando de situações buscadas que são situações negativas. Tá? Quando eles harmonizam essas situações, no físico, no consciente, geralmente a pessoa ela vai ter vontade de chorar, ter algumas coisas, porque o corpo, ele também, o corpo físico, o ser, nós aqui encarnados precisamos transmutar isso também. Então a gente chama um pouco isso de crises curativas. Porém, quando você mexe nessas memórias, quando você harmoniza isso, quando você consegue ou eliminar, fazer alguma coisa nesse sentido, você vai estar automaticamente modificando isso no Akasha. Então aí entra bem o que o Eric estava falando, que ele é dinâmico, o Akasha. Ele também proporciona a movimentação e a adaptação dele. Então, quem trabalha com terapias, né, com apometria, algumas outras, sabe que às vezes tem harmonizações do, do Akasha. E aí você acaba, então, atuando nele. Por isso que a gente... Deixa eu só ver que tem uns comentários aqui. Então, às vezes, você tem que ter o conhecimento, dando esse exemplo que eu dei. Eu trabalho com apometria, mas eu uso os registros lá dentro. Então, por isso que é importante ter o conhecimento, porque eu vou lá mexer no registro de uma pessoa. E também tem essa parte toda das linhas do tempo, que para nós aqui seria, vamos dizer, futuro. Então, o Akasha ele também está se movimentando para afunilar uma linha de tempo. Vou tentar dar também um exemplo, Paula, só para a gente pegar. Não sei se você quer falar, senão eu só dou esse último aqui. Só uma pergunta aqui que faz sentido e que eu fico um pouco, às vezes, na dúvida, né, de responder. Ouvi que no dia do grande evento, tem nada a ver com o evento da Quantic Expert, gente, o grande evento do Flash Solar, tá? Quem não souber o que é isso, tem vários vídeos aqui no canal. Se você digitar Flash Solar, você vai entender o que é. Eles vão abrir completamente? O que você tem para dizer sobre isso? Então, assim, se vier mesmo o grande evento seria o grande flash solar. Esse grande flash solar, ele abre, descortina completamente, vamos dizer, a grade de hologramas. Quando sai isso tudo, você traz a consciência. Lógico que pode mudar um pouco a capacidade que cada um tem de aportar. Porque se fala tanto dentro da espiritualidade, subam o consciente, subam a energia, façam a expansão, para justamente aportar isso. Para aportar. A gente já falou, eu fiz uma live lá também, Paulo, falando das 144 mil almas, como que elas jogam os códigos para a grade, como que a grade retorna para a gente. Então é um conjunto de coisas que, se o evento ele realmente for necessário ter, hoje talvez ele, dentro das linhas de tempo, ele é tem uma grande probabilidade, porque não precisa ter grandes cataclismos para ele acontecer. É um negócio mais rápido, mais harmônico. Então, eu entendo que, tendo isso, sim, a gente poderia dizer que sim, ele abre, não digo 100%, mas ele abre grande parte do Akasha, do registro, para trazer essa consciência, porque aí já estaria em 5D, né? Não teria por que estar ainda limitado isso. Então, a resposta para mim seria sim, nesse sentido. Muito bom, até porque é com a capacidade que as pessoas estão tendo, né, aos poucos, né? E muitos estudos também falam
que a gente está recebendo mini flashes que já estão alterando o nosso corpo físico, o nosso DNA, nossa consciência está se expandindo. Para quê? Para quando tiver o grande flash não ser tão impactante. Porque imagina, a gente acessar tudo isso de informação do nada, né? Se não houver nenhuma preparação antes, tem muita gente que o próprio cérebro não aguenta esse nível de informação quanto máquina, né? Porque esse corpo aqui é uma máquina, como se fosse um computador não muito avançado para este nível de informação. Então, se viesse tudo de uma vez, sem nenhum preparo de mini flashes e o próprio preparo íntimo, individual de cada um, de buscar informação, de estudar, de se alinhar, né, de procurar entender cada situação que está acontecendo na tua vida neste momento atual, a pessoa não aguenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje na tua vida, analisando cada um aí agora, a gente está em 543 pessoas. Gente, deixa o like, compartilha a live, porque esse nível de conhecimento é muito importante. Então, menos de um segundo para deixar o like e fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E ele é importante para a nossa expansão de consciência. Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise da nossa vida de agora, deste momento, dessa encarnação. Se você não está aceitando algum processo que está acontecendo, se você não está perdoando, se você não está compreendendo o agora, esquece, não acessa mais nada, senão você vai bugar. Então, a gente tem que começar a se alinhar na vida de agora, com as pessoas que estão te agredindo de alguma forma, te incomodando de alguma forma. Se você não se alinhar com a sua vida atual, não adianta você querer acessar para frente ou para trás. Sabe por quê? Você vai entrar em colapso. Você não dá conta de quem você é agora, nessa única consciência que está aqui na Terra. Imagina você acessar coisas do nível, vou dar um exemplo para vocês, que o teu atual marido te matou numa vida passada. E você já está no conflito aqui com ele. Imagina a situação.